Lição 11. Decência e ordem no culto ao Senhor. O texto áureo diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5 e versículo 1. Uma das coisas que enriquecem a vida cristã é o culto. Você participa do culto, você frequenta os cultos, é justamente o assunto da lição de hoje. O texto áureo, não podemos escapar de uma palavra sobre ele antes da divisão dos tópicos da lição. Guarda o teu pé. Lembremos-nos que a Bíblia está usando aqui uma figura de linguagem. Pé aqui tem a ver com a maneira da pessoa andar, de proceder na casa de Deus. Se muitos crentes, se a lei mosaica ainda existisse ou prevalecesse, certamente muita gente que hoje aparece nos templos e nos cultos já estaria sepultada nos cemitérios devido à irreverência na casa de Deus. A Bíblia previne: guarda o teu pé. Significa comporte-se com reverência na casa de Deus, com santidade. Inclina-te mais a ouvir. Lembremos que ouvir aqui não significa primeiro ouvir no sentido físico, com os ouvidos da cabeça, mas ouvir no sentido de propósito de obedecer. A Bíblia usa muito isso, figura de linguagem. Mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos. De modo que quando estivermos no culto, na casa de Deus, seja onde for, aonde o povo de Deus se reúne, ali é o templo. O Senhor Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Os 2 tópicos principais da lição são o culto pentecostal em o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, a partir dos evangelhos, falam muito a respeito do culto. O próprio Senhor Jesus, por 2 vezes, ele irritou-se, é claro, ira santa, irritação santa, ou seja, irritar-se, irar-se contra a injustiça, o erro. Por 2 vezes nos evangelhos, uma no princípio e outra no fim, no início do seu ministério. Ele observou que a casa de Deus em Jerusalém estava sendo usada para fins de comércio. A segunda vez já foi no final do seu ministério, quando ele pegou um azorrague, ou seja, uma espécie de chicote feito de cordas, e expulsou. Os irmãos pensam que ele estava com o rosto sorridente? Imagine como ele estaria ali. E isso mostra que a casa de Deus, o culto divino, deve ser encarado com muita seriedade e num ambiente de santidade. Então, o primeiro ponto trata disso. O culto ministrado nos evangelhos, mas também no livro de Atos. No livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro ponto, todos se recordam que quando o poder do Espírito Santo desceu sobre os primeiros crentes, cerca de 120, a Bíblia diz que eles estavam orando, mas muita gente não presta atenção que eles não estavam apenas orando. A Bíblia diz que eles estavam sentados na hora que o poder desceu. De fato, eles estavam ali durante 10 dias, e então um tempo eles tiravam para descansar, um tempo eles tiravam certamente para comer, tomar suas refeições, e ficava um grupo orando, cantando, quem sabe, às vezes em pé, às vezes ajoelhados. Nesse momento eles estavam sentados. Está lá escrito em Atos capítulo 2. Muita gente não observa isso. Será que não existe uma lição? Será que aquela palavra sentado ficou ali por acaso? É Deus querendo dizer: tome cuidado quando você se senta no culto na casa de Deus. E imagine hoje, nessa época que, por exemplo, praticamente não existe mais saias do lado feminino. Mas não é somente o lado feminino, também o lado masculino. Mas não é somente a parte de vestuário que eu estou dizendo, é tudo. Estavam sentados quando o poder de Deus caiu.
Esse ponto é muito importante, mas prossegue, porque no culto, no livro de Atos, são várias reuniões em que a Bíblia diz que o poder desceu e eles ficaram cheios do Espírito. Entretanto, eles se mantiveram com toda prudência e com toda postura na presença de Deus. Nesse primeiro ponto da lição, é mencionada a igreja de Corinto. Os adquirentes, os usuários da revista, verão que no culto em Corinto houve desordem. Houve desordem e mereceu uma repreensão séria da parte de Deus. E Deus é tão bom que deixou o capítulo na Bíblia. Ora, o que significa isto? Que o fato que aconteceu em Corinto acontece hoje também, mas graças a Deus que temos na Bíblia capítulos inteiros como 1 Coríntios 13 e 14 que tratam do assunto, independente de outros capítulos. O segundo ponto da lição, que é causas de desordem no culto. A revista menciona partidarismo, ou seja, grupos formados dentro da igreja, grupos. É grupos para tudo, inclusive grupos de conversa. Carnalidade. Entendamos que carnalidade aqui, que eu estou me referindo, é a natureza adâmica, a natureza do velho homem decaído predominando no crente. Às vezes, quando se fala em carne, se muita gente não pensa, não medita, eles acham que é uma palavra simplesmente significando pecados baixos da carne. Não. Quase sempre, quando a Bíblia menciona a carne, ela se refere à natureza humana decaída. E outra causa é intemperança. Ou seja, o crente diz que quando está cheio do Espírito Santo, ele perde o controle e faz o que ele entender. Então não se trata do Espírito Santo e dele mesmo, porque o Espírito Santo é um Espírito de Deus, um Espírito de ordem. E irreverência, como eu já disse. Concluindo, lembremos-nos que Deus é um Deus de poder, mas é um Deus de ordem. Tudo que Deus criou é de muita ordem. Uma palavra final, antes de encerrar esta breve exposição da lição 11. Uma certa vez Jesus queria fazer um milagre extraordinário, o milagre da multiplicação dos pães e peixe. É um dos maiores que a Bíblia registra. A primeira coisa que ele fez foi mandar seus discípulos organizar a multidão. Ele disse, põe todo mundo sentado. E ainda disse, de 50 em 50. Eu posso imaginar a gente dizendo, mas por que de 50 em 50? Não, não interessa, obedece. Enquanto eles não se organizaram, Jesus não operou o milagre. Não será essa a razão? Porque Deus não opera mais milagre hoje na tua vida, em nosso meio, em nossa igreja, em nosso viver, por causa de desordem, enquanto eu imagino gente ali resmungando. E agora, nós estamos com fome. Não importa. Enquanto eles não se organizaram, o milagre não ocorreu. Que Deus nos abençoe e que tenhamos sempre uma boa postura no culto sagrado.